Bem, uma pergunta que eu recebo com frequência: tomografia pode dar câncer? O que que acontece? Toda vez que um paciente ele começa a fazer um exame ou descobre uma doença, ele fica geralmente lendo muito sobre ela, né? E vai ler sobre os exames e tal. E numa dessas leituras que ele às vezes encontra na internet, ele encontra a relação de radiação com câncer. E a pergunta, mas é muito frequente no consultório, quando você pede uma tomografia, principalmente os pacientes pós-operatórios, você vai acompanhar, ele pergunta, né, Júlio, se eu ficar fazendo tomografia, não é radiação, não posso ter câncer com isso? Aí o que é que eu costumo dizer para o paciente? Sem dúvida, qualquer tipo de radiação, potencialmente, ele é um fator de risco. Só que todo mundo tem a sua sensibilidade, né, que não é igual de uma pessoa para pessoa, de um evento ou de um fator, de uma substância que potencialmente pode gerar um câncer, causar, mas a tomografia é um exame que é espalhado no mundo todo, já tem muito trabalho sobre isso. O que que acontece? As doses de radiação lá nos primórdios da tomografia é diferente da dose de radiação que é hoje. Então eu costumo dizer o seguinte, paciente, sem dúvida a tomografia é um exame que você vai ficar de olho, mas principalmente na população pediátrica. A maioria dos trabalhos que falam dessa relação dos tomografias com o câncer é muito em criança. E muitas vezes com equipamentos e outros com dose de radiação maior. Então eu costumo dizer o seguinte, deve evitar radiação sim, não tenho dúvida nenhuma, principalmente quando a gente fala de criança e principalmente quando a gente fala de trauma em criança, que na verdade é uma das principais causas de um paciente fazer tomografia na fase da infância, justamente porque bateu a cabeça. Mas para aquela população que tem uma doença que precisa de tomografia, não é para ela se preocupar. Por quê? A gente médico, obviamente, não vai pedir o exame de forma inadequada. Na criança, você tem a dificuldade, às vezes, técnica de uma ressonância, ele não ficar parado, às vezes precisar de sedação, então tem o risco da sedação. E nessa balança, você vai ponderar quando realmente é necessário fazer a tomografia e o risco de você não fazer uma ressonância, que na ressonância não tem radiação, ela ter algum evento adverso, principalmente relacionado com a sedação, que pode acontecer, raro, mas pode acontecer. Então é essa a balança, isso na população pediátrica. Na população adulta, eu geralmente falo assim, abstraia. Por que eu digo que abstraia? Em primeiro lugar, que tem pouquíssimos trabalhos para dizer, a paciente fez tomografia no pós-operatório por causa de um tumor, de alguma coisa, teve maior incidência de câncer em outro local, de cabeça e pescoço. Não se tem muito trabalho falando disso. Segunda coisa, a dose de radiação também diminuiu. Né? E terceiro evento é que geralmente você precisa do exame de imagem. Ah, Júlia, pode fazer ressonância? Pode. Tem muito paciente que eu acompanho periodicamente, que eu faço anualmente exame, eu peço a ressonância. Evita um pouquinho dessa radiação, mas tem outros pacientes que eu peço a tomografia, principalmente os pacientes que você faz o exame muito mais rápido, muitas vezes você nem precisa injetar contraste nesse paciente. E hoje em dia, com as tomografias, a taxa de radiação, tudo é muito mais baixo esse evento relacionado. Tanto que eu costumo até brincar com o paciente. Eu falo assim, ó, se isso fosse uma coisa tão comum, a quantidade de tomografias que a gente faz hoje no Brasil, né, e no mundo, né, a gente ia ter eventos e, sem dúvida, ia parar de se fazer o exame, se fosse uma incidência tão alta. Então, a medicina evoluiu. Tem que se preocupar com a radiação, sim, não pode se fazer exame desnecessário, mas se o médico pediu, ele vai ponderar essas coisas todas, não fique preocupado. A gente não está falando de uma pessoa que está fazendo uma tomografia de forma desnecessária, geralmente no pós-operatório, que a gente pede com frequência melhor, e que a criança ter esse cuidado, porque realmente na população pediátrica, com queda, que às vezes a criança cai várias vezes, né, na infância, né, quem nunca bateu a cabeça, tem que ponderar sim o uso de radiação. Espero que tenha ajudado. Obrigado.